nós devemos pedir aos crentes nossos e orientá-los a que orem a Deus, pedindo que Deus abençoe os presbíteros da igreja e que Deus qualifique homens moralmente para que eles possam exercer as suas funções morais e então, tendo as suas habilidades morais credenciadas pela vida, aceitarem a eleição para o presbiterato, conquanto possuam os dons espirituais devidos para o exercício do presbiterato. Mas Paulo ainda caminha na sua palestra a Timóteo, no capítulo 3, e ele fala a respeito da irrepreensibilidade na área do relacionamento. O meu tempo é curto para tratar disso, porque é muita coisa que Paulo fala. Ele fala que o presbítero não pode ser violento. Está lá no verso 3. O presbítero tem que ser cordato. O presbítero tem que ser inimigo de contendas. Ao contrário, ele tem que ser hospitaleiro, não um sujeito avesso no relacionamento com as pessoas. É muito importante que ele exerça a hospitalidade. E Tito acrescenta ainda algumas outras coisas ao que Timóteo recebe de Paulo. Paulo diz que o presbítero não pode ser cheio de ira ou irascível. E Timóteo e Tito falam, não irascível, nem violento. Os presbíteros não podem ser polícia repressora dentro da igreja. Essa é a ideia fundamental. Eles não podem trabalhar com as pessoas que não seja com base em sabedoria e em amor. Os presbíteros não podem ser homens cheios de discórdia, de dissensão, homens que não sejam aglutinadores, sem esquecer a verdade, sem desprezar o que é certo, sem fazer concessão moral, sem fazer concessão de verdade. Eles devem procurar se relacionar bem com as pessoas, procurar viver bem com elas, como manda a Escritura em Jesus Cristo, vivermos em amor uns com os outros. E por fim, há uma outra área da irrepreensibilidade que nós devemos bater firme. E esta é a da irrepreensibilidade na santidade da vida pública. Paulo fala em 1 Timóteo 3,7 que o presbítero ou o bispo tem que ter bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora. Isso quer dizer que o presbítero deve ser conhecido não somente dentro da sua congregação, mas dentro da sociedade onde ele vive, isto é, onde ele trabalha, onde ele exerce as suas funções, quer como um homem que ganha o pão de cada dia, ou se ainda relativamente jovem, que ainda estuda para ganhar a vida, ele deve ter um bom testemunho das pessoas. Isto é, as pessoas que convivem com ele devem falar bem dele, por causa da irrepreensibilidade dele. A santidade é alguma coisa extremamente fundamental. Por isso que Paulo fala assim, no texto básico que nós lemos, logo no começo da nossa palestra, que o bispo deve cuidar de si mesmo, deve atentar para si mesmo, deve procurar viver uma vida de retidão perante Deus e perante os homens. Observe as várias características que nós mencionamos, as várias áreas em que a santidade é necessária, que a irrepreensibilidade é necessária. E nós precisamos mais de homens que aspirem o episcopado, mas que sejam conhecidos por sua vida limpa, diante da igreja, dentro das quatro paredes da igreja, na comunidade cristã, e sejam conhecidos por sua integridade onde vivem a vida de cada dia. A igreja desesperadamente precisa de homens assim. Do contrário, ela nunca será a igreja que Deus preceitua que ela seja. Assim Deus nos abençoe. Amém.